Olá, boa noite. Boa noite, professor João. Tudo bom? Tudo bem? Bom, vou começar a montar a nossa live aqui, então, para tirar uma dúvidas, de acordo com o pessoal for chegando. E depois, se alguém atrasar muito, eu vou deixar disponível no ambiente também. Vamos ver quem tá aí, a Daniela, Giancarlo, o Guilherme, tá chegando a galera, Wagner. Seja bem-vindo. Boa noite, senhor João, tudo bem? Boa noite, tudo bem. O senhor está duplicado na sala, está dando eco na sua voz. Ah, tá. Deu o código antes do clube. Uhum. Tá duplicado mesmo. Melhorou? Ainda continua duplicado, o senhor está dando eco. Agora? Ainda continua 2 aqui para mim. Pra mim também aparece 2, mas diminui um pouco o eco. Acho que o senhor mutou um e aí parou de dar eco. Vamos ver agora. Agora parou de dar eco. Então tá bom. Então, chegamos num acordo, então. Deixa eu ver, então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou apresentar o nosso ambiente que a gente já está usando presencialmente. O que eu tinha programado para a aula de hoje. Vamos ver nosso... Ajuda. De acordo com o pessoal vai chegando, aí fica à vontade. Vamos ver nosso slide aqui. A ideia que era para nós ver hoje é a aula prevista para o formato EAD por forças maiores, né? Não é culpa nem nossa, nem de vocês. Realmente uma situação circunstancial nacional ainda, né? E a gente vai trabalhar com o funcionamento e aplicações de alguns sistemas operacionais. Então, não sei se você já conhecia essa ferramenta chamada Meet. Alguém já tinha tido alguma experiência com essa ferramenta? Eu já utilizei para fazer outras reuniões. Eu também já. É muito boa essa ferramenta, né? E o bom de que é gratuita, é da Google, então tem várias... Tudo que tem o nome desse cara aí não decepciona, né? Do Google. Vamos ver. Aí, então, aqui em cima era chamada pelo link. Aqui embaixo a atividade supervisionar. Bom, para nós podermos entrar no assunto da nossa aula, a gente precisa antes fazer o link, o acesso no Saga. Então, eu deixei o link aqui. A gente precisa se logar. Tô fazendo login aqui no Saga. Acompanhar por ali também, senhor? Oi? Acompanhar a aula por ali também pelo Saga ou não tem necessidade? Não, vamos entrar no Saga daqui, vocês conseguem ter... Ó, clicou ali, vai levar para o Saga. Começou a dar eco de novo, senhor. É. Uhum. Vamos ver aí agora. Agora parou. Parou? Parou. Pra mim parou, pelo menos. Vamos ver, então. Talvez seja melhor assim, né?
Consegue me ouvir bem? Pra mim tá bem melhor o seu áudio agora. Ah, então perfeito. Ó, então vi que já 3 de vocês já acessaram o Saga, 4 acessaram, né? E 3 já fizeram já estão fazendo os exercícios. Guilherme, tá aí? Ô, Marco, professor, oi. o Anderson aqui. Ontem eu fui fazer eu fiz o primeiro da semana passada, retrasada, né? E ontem eu Aham. fui tentar fazer o segundo, só que já estava fechado ontem de noite. E Tá, pelo que a gente tem entendido na aula, ia ser fechado só às 19 da sexta-feira, né? tá, então eu libero ali. Eu ia falar isso justamente agora, que estava fechado. Eu tentei fazer ontem e também estava. Na verdade, tá dando como expirou, e aí tu já tá aparecendo ali as respostas. Pera aí, Isso. deixa eu ver então. Vamos liberar isso aí. O 2, né? O 2. Ah, tá. Então vamos fazer assim, hoje é 20, vou estender até o dia 25 aqui, tá? Beleza. Vou estender até o dia 25 e aí no dia 28 ele dá o feedback. Mas daí tem que ser 26 de março. Ah, ele não quer deixar. Quer deixar até o dia 21. Então, tá feito os ajustes ali então. Beleza, senhor. Obrigado. Feito. Tá, então vamos ver com relação. Tá, com relação aos conteúdos, ó. Então a gente tem aí o funcionamento e as aplicações dos sistemas operacionais. Temos uma breve apresentação, né, sobre os sistemas operacionais. Então vou ler essa parte aqui, depois a gente debate junto aí. Você sabia que sistemas operacionais surgiram com o objetivo de tornar possível a utilização de computadores por usuários? As mais diversificadas necessidades foram surgindo em termos de utilização de um computador, e o sistema operacional deve dar suporte aos usuários no sentido de funcionar como uma ferramenta para a realização das tarefas. Atualmente temos duas grandes famílias de sistemas operacionais para computadores pessoais: o sistema operacional Windows e o sistema operacional Linux. Inicialmente, o fato de que o Windows é um sistema operacional pago e o Linux um sistema operacional gratuito parece ser a principal diferença. Porém, em termos de característica, os dois sistemas possuem muitas diferenças. Nesta unidade de aprendizagem, você vai conhecer algumas características do sistema operacional Windows e Linux. Então, a grande ideia
dessa unidade é realmente apresentar essa diferença entre Windows e Linux. Né, quando a gente fala em Windows, a gente sempre lembra, né, do Gates, a gente lembra de sistema pago, de pirataria, e quando a gente ouve falar em Linux, a gente pensa no Pinguim, né, no Linus Torvalds, e também normalmente vem à cabeça uma certa dificuldade, porque a grande maioria das pessoas não utilizam o Linux em função dele ser mais difícil. E até da própria alfabetização que a gente recebe do Windows desde sempre, né? Então a gente vai apresentar alguns prós e contras aí com relação à utilização de um e de outro. A ideia é que até o final dessa aula, né, a gente aprenda a reconhecer as principais características do sistema operacional Windows e Linux, diferenciar as principais características dos dois sistemas operacionais e descrever as funcionalidades de um sistema operacional. Uma coisa bacana que tem aqui é um infográfico. Esse infográfico traça bem essa ideia, ó, da diferença, a divisão entre os dois sistemas. Então, veja as diferenças entre os sistemas, né, Windows e Linux. De um lado Windows, de outro Linux. Então, na visão geral. Do lado do Windows, interface gráfica desenvolvida e comercializada pela Microsoft. Do lado do Linux, compatível com Unix e com a distribuição de software de código aberto. Qual é a grande diferença, então, entre interface gráfica comercial e software de código aberto? Quem que poderia me diferenciar e contextualizar? Ninguém? Caiu? Ninguém arrisca? Bom, o código aberto, ele não quer dizer necessariamente gratuito, tá? O código aberto, ele ele Quer dizer permite modificável. isso, permite que o usuário possa modificar o código. Mas antes, quando eu estava na faculdade, para mim o conceito de código aberto era necessariamente gratuito. E depois eu descobri que tinham várias distribuições Linux que eram pagas. E eu digo, nossa, o pessoal está traindo o movimento. Não, aberto significa que pode ser modificado, né? É que, na verdade, Sor, tu pode ter o código aberto, mas o que seria pago é o suporte, né? Por exemplo, Exatamente. a Red Hat, ela tem vários produtos abertos, só que quando tu paga, a questão é do suporte deles e não sim o produto, né? Certo. Então, e já no Windows ele é fechado, né, e comercializado pela Microsoft. Ele é o detentor do conhecimento, da evolução e de qualquer modificação do código. Por isso que para nós que somos desenvolvedores, né, o pessoal que trabalha com a parte de redes aí, a ideia de termos aplicativos com código aberto é uma mão na roda porque a gente pode o tempo inteiro estar botando em prática os nossos conhecimentos, né? Com relação ao custo, variam conforme os tipos de licença. Estudantes e instituições de ensino possuem descontos, então eles sempre estão fazendo alianças acadêmicas aí para que os alunos de faculdade possam ter algum tipo de desconto. Sr. João, Oi. o Alcides nunca tentou uma parceria com a Microsoft? A gente tem, na verdade, uma aliança acadêmica com eles para testar software. Sim. Então, sempre que sai alguma distribuição, com o nosso e-mail acadêmico, vocês conseguem ter acesso à aliança acadêmica da Microsoft. Ah, bacana. Não, eu pergunto porque teve uma época quando eu estudava aqui no técnico, mas eu moro aqui em Guaíba, porque eu moro aqui. A Microsoft ofereceu para a instituição onde eu estudava ter um laboratório deles dentro da instituição. Eu não sei porque não foi para frente, mas eu achei bem bacana. Porque o laboratório deles, na verdade, era entregar gente já certificada para o mercado.
Eu vou dar uma pesquisada com relação a isso. Vou ver com relação Dá às uma olhada que seria certificações. bacana. Porque a gente já tem aliança acadêmica com eles, né? Que Sim. no momento que tu tem um e-mail que é educacional, tu pode entrar lá, se cadastrar e baixar softwares para fazer teste. Então tu fica como um avaliador deles, né? Bacana. Hum, Com relação ao Linux, a distribuição é gratuitamente. Existem versões pagas, mas são normalmente mais baratas que o Windows e agregam serviço de suporte, foi o que tu disseste, né? Teve uma época que a gente fez instalação na universidade que eu trabalhei de Linux em vários laboratórios e o pessoal não comprou a ideia, o pessoal ficava reclamando o tempo inteiro. A gente teve que. Começamos a fazer híbrido, um lado ficava o Windows e o outro Linux, e inclusive a gente colocou uma distribuição que era a cara do Windows, mas mesmo assim o pessoal manjava e ficava reclamando. A gente teve que acabar tirando. Mas não o pessoal de informática, né? O pessoal de informática usava tranquilo, mas eram os alunos de outros cursos que iam lá. Com relação à utilização, normalmente o Windows aqui, desktops, laptops, servidores e alguns smartphones. No Linux, celulares, né? A gente quase. Ah, mas qual o celular que tem Linux? Quem que pode me dizer uma distribuição Linux para celular? Eu não sei se é bem uma. O Android eu sei que é base Linux. Isso, Tem o alguma. Android é base O Linux, Android. então. Mas tinha também o da Microsoft, não, desculpa, da Mozilla, que eles tinham feito também um sistema operacional para celular. Eu não lembro o nome agora. Foi lançado vários sistemas operacionais em nuvem. Na época, quando saiu o Chrome OS, a Firefox fez o Firefox OS também. Mas, Isso infelizmente, teve. assim como a própria tentativa da Microsoft de lançar sistemas operacionais para celular foi bem frustrada, né? Até Sim. foi descontinuada agora a série de sistema operacional para celular. A interface gráfica, então, as mais conhecidas do Windows é a Aero e no Linux GNOME, KDE, né? As versões, então, a que eu mais uso agora, eu usei, a que eu preferi a vida toda foi o Windows 7. Depois, realmente, o Windows 10 agora está com uma cara bacana. E Linux eu usei tudo que eu consegui experimentar, eu fui testando, fui botando em computador. Mas a que eu mais gostei de usar mesmo é o Ubuntu. Não sei se alguém aí é usuário de Linux. Eu sou. Eu gosto bastante da Ubuntu também. O Ubuntu é bom, né? Eles Uhum. deixaram ela com uma cara bem intuitiva. Tinha algumas distribuições do Linux que era para nerd mesmo, eles diziam. O Ubuntu, quando lançaram o Ubuntu, foi a primeira versão para humanos de Linux. Até então era só para nerd. Tá, então esse infográfico aqui é bacana, ele dá uma ideia, faz um comparativo. E aí nós temos o lance dos livros aqui, né? Como em outras edições desse material do Saga, ele disponibiliza o livro, só que ele faz aquele fracionamento. Esse livro especificamente aqui, ele oferece 15 páginas apenas do livro, para a gente poder fixar esse conteúdo aí com relação aos sistemas operacionais. Esse autor aqui é o Cleverson Lopes Ledur, só que ele não escreveu o livro sozinho, ele escreveu junto com mais 3 pessoas, baseados na obra do nosso Tannenbaum. Mas a linguagem deles é bem mais amigável. E eles conseguem sintetizar bastante o Tannenbaum escreve de uma maneira muito mais profunda, né? Mas eu acho que fica mais fácil. Então eles abordam aqui o funcionamento e as aplicações do sistema operacional, a introdução, fazendo um comparativo entre um sistema operacional e a outra, e preço. Aqui eles chegam a colocar um comparativo do Windows e do Linux, e depois acho que ele faz uma diferença. Ó, as principais diferenças entre Windows e Linux. Faz um gráfico para facilitar isso. Apresenta algumas funcionalidades de um sistema operacional.
tem um tópico aqui do Fique Atento e eles colocam mais algumas dicas de leituras. Então, caso vocês queiram em algum momento ter acesso na íntegra desse livro, a gente pode ir no Saga. Uma coisa aqui, vamos buscar na disciplina de sistemas operacionais. Eu deixei na disciplina de vocês um atalhozinho. Deixa eu ver. Porque o procedimento normal para acessar essa biblioteca virtual, tu precisa ir lá no início da biblioteca virtual e fazer o acesso. Dentro da disciplina de vocês, se vocês clicarem em cima do Fundamentos aqui, ele vai mostrar conteúdo e vai mostrar a biblioteca A. Então eu estou montando uma subbiblioteca para a gente, ó. Os tópicos apresentados na aula 1 e 2 eram extraídos do livro do Tannenbaum, que é o mestre da área de sistema operacional. Dessa aula específica, eu peguei do Córdova, do Ledur e da Isabelle. Se clicar em cima desse link, vamos ver se ele vai abrir. Ó, ele abre a biblioteca virtual e já vai carregar o livro para a gente, ó. Então vocês teriam uma possibilidade aí de utilizar todo o livro. Ele vem fragmentado nessa parte do texto aqui para facilitar, só as 15 páginas específicas do que a gente precisa estudar. Mas se vocês quiserem dar uma aprofundada, o livro está disponível na íntegra na biblioteca virtual da Pearson. Além disso, tem uma dica bem legal aqui, a dica do professor. Eu gosto desse material porque eles conseguem fazer uma síntese. Especificamente aqui ele trabalha com uma coisa que eu gosto de mostrar na prática para o pessoal, mas hoje, como a gente está à distância, eu vou aproveitar o vídeo porque ele fragmentou bem. Vamos ver, alguém aí sabe o que significa esse msconfig, para que serve? Esse comando aí tu usa no Windows para pegar e ajustar quantos núcleos de processador tu quer que ele inicie, programas que vai inicializar, desabilitar e habilitar serviços. Isso, essa ferramenta é uma super ferramenta para deixar a máquina mais lenta, mais rápida. É que na verdade, assim, se o computador às vezes ele tem um hardware bem legal e o software legal, o msconfig pode ficar inflado, pode ter várias coisas, mas quando o hardware é mais humilde, o msconfig ele serve inclusive para isso, para fazer um ajuste. Tu consegue tirar aqueles efeitos de vidro, de espelho, efeitos de gráfico, para deixar o sistema operacional mais rápido. Então, vou deixar ele fazer uma demonstração aqui, para a gente ver os diversos tipos de sejam configuração. bem-vindos. No vídeo de hoje apresentaremos a aplicação do sistema operacional Windows chamada msconfig. É bem comum que a maioria dos usuários não preste muita atenção nas configurações de um programa quando eles estão sendo instalados, o que leva a que certas opções indesejadas sejam ativadas automaticamente. Uma dessas opções é a que faz o software em questão se inicializar junto com o sistema operacional, ou seja, sempre que você liga o seu computador, o programa vai inicializar. Felizmente, é bem fácil de desativar o recurso que inicializa automaticamente com o Windows os softwares. Basta utilizar uma ferramenta que se chama msconfig. A ferramenta msconfig do Windows é extremamente útil para que possamos tirar um ou mais programas da rotina de inicialização do Windows. Esta ferramenta serve também para definir outros parâmetros João, de não inicialização. Tá reproduzindo o áudio Bom, do vídeo aqui vejamos pra nós. agora como... Não está passando o áudio? Não, só a imagem. Pelo menos para mim não tá também não. reproduzindo. Também não? Pra mim também não. Tá, Não. Só a ótimo. imagem. Espera aí um pouquinho, então.
como acessar a E ferramenta. agora? Primeiro a gente vai na opção executar do Windows e digita lá msconfig. Tá passando áudio para vocês? Então, ok. Não tô escutando. Será aberta a interface do aplicativo msconfig. Essa interface é composta por 5 abas. A gente vai verificar, nesse caso, para inicialização de programas, Tá, ok, a aba mas geral, a aba Agora dá pra serviços ouvir e bem a aba... Tá baixinho. aparecendo para vocês não vai adiantar, mas pelo menos ele Eu- está disponível aí e são 5 minutos aonde ele detalha bem como é que funciona essa ferramenta e é uma ferramenta que está presente em todas as versões que eu já utilizei do Windows. Então é realmente uma ferramenta bem prática para a gente trabalhar com o sistema operacional Windows. Eu também vou deixar disponibilizado aqui, e é o que vai efetivamente registrar a presença de vocês, é a entrega dessas atividades aqui, né, com relação ao sistema operacional. Especificamente aqui ele faz um questionamento sobre kernel. Na aula passada eu falei bastante sobre kernel, né? E o kernel ele é específico de um sistema operacional? Não. Cada sistema operacional tem o seu próprio kernel, né? E o kernel ele é o cara que, até fazendo uma alusão com essa ferramenta do msconfig, ele faz, além dos ajustes que o msconfig faz, ele faz uma série de outros ajustes para enxugar o sistema operacional para ele se encaixar no hardware. Porque existe uma série muito grande de hardwares, né? E cada vez que a gente lança um sistema operacional novo, tem uma dificuldade muito grande para se encaixar. Tanto que alguns sistemas operacionais, quer dizer, todos vêm, né, com o requisito mínimo de hardware para fazer a instalação. Mas eu já consegui botar o Windows 10 em hardware que era totalmente impossível de fazer a instalação, fazendo o ajuste no kernel dele, retirando aquelas coisas que era firula ou era para deixar ele mais bonito. Então, essas configurações de kernel permite esse ajuste, essa adaptação. Então, a pergunta dele é: qual é a função de um kernel em um sistema operacional? A resposta A diz que o kernel é responsável somente pela inicialização do sistema operacional. Não, né? Porque além da inicialização, o kernel tem outras funções. No B, implementar os programas auxiliares do sistema operacional é incorreta, porque os programas auxiliares normalmente são compostos por uma interface para o usuário, shell, linha de comando, assim como aquela que a gente usou ali agora do msconfig. A certa realmente é C, né? Porque o kernel é responsável por iniciar o sistema e gerenciar os recursos. Então ele é o adaptador, né, de um sistema operacional. O kernel é considerado o coração do sistema operacional, Coração, tanto core, né, como se falava antigamente, de um do sistema Windows quanto operacional. do Linux. Tanto do Windows, quanto do Linux, quanto de qualquer outro sistema operacional. Eu não conheço nenhum sistema operacional que não tenha kernel. É porque, né, vai fazer todo esse ajuste aí. Então, tem mais alguns questionamentos aqui com relação ao sistema operacional que vocês conseguem, dando uma lidinha básica no conteúdo ali, resolver. Tem também um desafio aqui que é legal, de repente, tentar resolver ele, porque ele propõe uma situação como se fosse uma... Tu chama alguém para resolver um problema numa empresa, então tu seria um consultor para resolver um problema na empresa. Qual é o problema especificamente que esse desafio pede aqui? É que você foi contratado para uma consultoria na área de tecnologia da informação. Isso serve tanto para o pessoal de sistema quanto de rede. O que era para fazer? Tem uma empresa chamada Fazbem, que possui uma máquina que compartilha arquivos em redes entre os seus usuários. Nos últimos anos, a empresa aumentou bastante e atualmente possui 45 funcionários que acessam esse computador, que compartilha arquivos, e também o computador é utilizado pela funcionária responsável pelo setor de gestão de pessoas. Vamos ver qual que é a principal reclamação dos usuários é a lentidão no acesso dos arquivos. Imagina, né? Um computador antigo compartilhado por um monte de gente e que faz um tempo que não tem manutenção. Então, vocês poderiam pensar em vários tipos de proposta aí para
fazer uma melhoria desse sistema, né? Baseado no que a gente conversou e no que vocês leram. Tem várias coisas que podem ser propostas aí para fazer uma melhoria nesse programa, nesse computador. Legal também que a gente tem aqui o na prática e tem... Professor, Opa! Diga. desculpa interromper o senhor, mas tem a possibilidade, pelo esse aplicativo, deixar em tela inteira? Deixa eu ver. Tá aparecendo a tela fracionada para ti? Tá a minha tela e mais como se tivesse o pessoal que está participando. Aqui no meu notebook nem no meu celular dá para fazer tela inteira. Eu vou parar. Vamos ver. E vou abrir de novo. De repente ele resolve. Aqui. Tela inteira. Ô, Anderson, tu desativa o teu coisa, porque às vezes tu tá mexendo na mesa aí, acho que tá batendo algumas coisas e acaba falhando o áudio do professor, tá na mão? Não, tranquilo, vou deixar, só um minutinho. Olha só, pessoal, se só botando vocês no descerem na barra onde tem o micro para ativar e desativar o microfone, bem à direita tem 3 pontinhos. Ali tem uma opção, tu clica nos 3 pontinhos, tem a opção de tela cheia. Já fica um pouco melhor. Ah, é verdade. Tá, já vi aqui. Ela deixa ali embaixo no cantinho. E ali também Agora tem as sim. opções de layout, você pode adaptar como fica melhor para vocês. E lá em cima aparece, se precisar para escrever, é só clicar no negocinho para escrever, o áudio, essas coisas. Lá em cima. Isso. Obrigado, gente. Vamos ver agora. Eu preciso sair da tela cheia, não consigo. Mas bem legal, olha só quanta gente que tá aí, ó. E não estamos tendo. Vocês estão tendo muito delay ou não? Pra mim tá boa a transmissão. Tá bem Não, boa. tá boa, senhor. Funcionando tranquilinho. Eu já tinha testado várias ferramentas. Sempre tinha um problema sério com delay. Tá. Então, além dessas atividades ali, ainda existe um espaço aqui referente ao Saiba Mais. E tem vários links bacanas aqui, ó. Tanto para aprender um pouco mais sobre sistemas operacionais Windows, Linux e Mac, ó. Ele traz uma... Ó, esse é um material do professor Léo Matos. Aí, pessoal de Linux, né? A gente tem um pouquinho de Linux. Vamos ver se vai carregar. Ó, o guia do Shell tem bastante comando, bastante informação aqui para trabalhar com... Ô, Wagner, desliga a tua câmera aí, mano. Deixa eu ver, eu tinha preparado uma surpresa aqui também pro pessoal. Vamos ver se vai aparecer. Ó, na semana passada a gente teve o nosso ritual de passagem lá de aluno para acadêmico e eu coloquei então aquele compacto das fotos. Se quiserem depois é só clicar em cima aí, vai levar lá para as fotos, os vídeos, tudo que a gente fez aquele dia. Vamos ver, acho que ficou bem bacana. Tá, agora vamos ver, vamos abrir para a gente bater um papo aí com relação um pouco nessa vida aí de pessoal de TI, né?
contato de sistemas operacionais. Eu não sei quem já teve contato com mais de um sistema operacional, ou se é os primeiros contatos de vocês ainda estão na expectativa de o que vão encontrar. Sei que o governo, principalmente quem está trabalhando em empresas governamentais, durante muitos anos aí teve uma inserção boa de Linux, né? Então, inclusive para desktop, se a gente for em empresas governamentais, a gente encontra bastante Linux. E servidores, né? Mesmo nas grandes empresas, aí a gente encontra bastante servidor Linux. Não sei se vocês já têm alguma vivência, alguma experiência com isso. A minha pouquíssima experiência servidor sempre Linux mesmo. E com que tipo de distribuição tu trabalhou? Ubuntu? Agora acho que com bastante... Opa, falhou aqui. Oi? Não, eu não trabalho. Aí tinha a equipe de servidores, né? E a equipe de servidores a gente sempre lidava com a questão de Linux. Eu trabalho com SUSE. Ah, tu trabalha com A negócio gente mais... é parceiro SUSE no Brasil, a gente distribui SUSE. Que preço? Distribui não, né? Nosso servidor... Eu trabalho na Cosmo, que fornece computação em nuvem, mas a gente sempre vendeu SUSE e a maioria das nossas coisas é tudo SUSE, distribuição SUSE Linux. É uma bosta, mas... mas vale, né? Mas não é pior que o porque assim, ó, Anderson. 90% do mundo trabalha com Red Hat. Aí tu pega o SUSE. Tipo, é um IF config, tem que dar para ver os IP. No SUSE vai ser o IF com o I maiúsculo só. Eles mudam só um detalhezinho, mas faz a mesma coisa, só que é diferente de tudo. Então, todos os tutorial que tu pega na internet, tu sabe que no SUSE tu vai ter que fazer alguma coisa diferente para funcionar. O SUSE ele é muito chato, que tu tem que compilar a maioria dos pacotes quando tu quer instalar algo nele, né? Compila tudo, porque se não tiver embarcado na distribuição, tu tá ferrado, tem que compilar um monte, a gente toma uns pau legal. Agora, ultimamente, até que ele tá melhor, mas quando a gente pegava umas versões de SUSE 10, SUSE 11, que alguns clientes têm mais velho, tu quer instalar um PHP novo, já é um inferno, ficar uma tarde compilando o bagulho para conseguir fazer funcionar o PHP mais novo. Eu atualmente, se eu tenho que subir algum serviço, alguma coisa, por exemplo, que nem eu fiz o servidor Zabbix da empresa onde eu trabalho, eu fiz ele em cima de CentOS. CentOS, para mim, hoje é a melhor distribuição que tem. Se trabalhar na parte de servidores. A gente tem os 3 servidores em CentOS, é muito melhor, tanto para subir, tu dá um restart nele, em 5 segundos a VM tá no ar. O SUSE demora um tempão para carregar aquela tralha toda. Ele é muito estável, o SUSE, não dá para dizer que não, ele é muito estável, assim, tipo, quando dá crash também, ele não corrompe nada, isso não dá para falar dele, mas é só essas peculiaridades de trabalhar com ele mesmo. Mas isso é porque o meu chefe é alemão, e a SUSE é da Alemanha, né? Então, quando ele começou nessa área, ele quis buscar parceria lá, porque ele gosta e é acostumado com isso. Em defesa do SUSE, o pessoal dizia que essa dificuldade de compilação era a fortaleza dele com relação à segurança. Porque as coisas, quanto mais compiláveis, quanto mais conversáveis, maior era a possibilidade de vírus. Não me convence muito essa ideia, mas era a defesa que o pessoal tinha, né? Eu acho que antigamente até podia ser, mas hoje em dia a segurança já está em outro nível, né? Não é na nível da aplicação que tu vai resolver essa questão. Com certeza. Acho, né? É a minha opinião. Mas aí tá bem naquela ideia de qual é a melhor ferramenta. A melhor ferramenta é aquela que a gente conhece mais ou que tu se identifica mais. Tu acabou de dizer o motivo pelo qual ele adotou, era porque era patriota, né? Nós tivemos algumas distribuições brasileiras, mas também não se firmou. Acho que tinha uma versão Kurumin, que me parecia que ia ser um negócio muito bacana, e o pessoal... Kurumin era bom, Kurumin era bom para usar só o Gpart dele. É verdade, né? Era a melhor coisa que tinha, porque demais... Eu acho que o CD também era bootável, né? A gente entrava com o CD e conseguia utilizar o Gpart para dividir os HDs do negócio. E no universo Windows aí, qual a distribuição que mais chamou a atenção? Qual deu mais ódio em vocês? A que deu mais ódio, sem dúvidas, foi o Vista. 100%. O Vista foi horrível. Que troço bem lixo.
vista com certeza. Alguém chegou a usar a versão anterior vista, que chamava Langhorne? Não, a Langhorne não, só a Não usei Millennium. Imagina se o Usei Vista a era Millennium. ruim, essa versão aí era pra chorar. Não, voltando ao Linux, se não me engano, essa Kurumin era feita por um porto-alegrense. Ele escreveu até o manual do hardware. Um descendente japonês, o Carlos Morimoto. Exatamente. Esse cara mesmo. Ele tem outros livros também. Tem redes. Eu tenho aqui em casa quase todos. É muito bom. O cara era muito cabeça. Deixa eu ver, teve uma outra distribuição brasileira também, né? Mas essa é. Acho que não vai ter ninguém aí para lembrar. Vamos ver, alguém conheceu uma versão chamada Guarani? Não, essa eu não conheci. Essa Não. dava incompatibilidade até com monitor. Tu ia fazer a instalação, a maioria dos monitores não reconhecia. Tinha que ficar horas fazendo configuração na parte de comando para poder fazer reconhecimento dos monitor. Era um negócio de outro mundo. Mas tinha sido para o brasileiro. Quando eu estava no exército, o exército tinha adotado, por causa que era uma versão brasileira, mas tá louco. Era um inferno. Aí saiu aquelas distribuições francesas, aí resolveu quase todos os problemas ali, facilitou, ficou bem parecida com os desktops. Olha, quando eu saí, eles estavam usando bastante a distribuição Ubuntu para desktop. Muito boa, por sinal. Ela é bem intuitiva, assim, ela é bem para o usuário mesmo. É uma distribuição que dizem que é, entre aspas, africana, né? Por causa do nome Ubuntu, que seria meio que tradução de união, todos juntos, é mais ou menos assim. Mas é bem boa, bem gostosa de trabalhar até. Eu não tenho que me queixar. Desde que eu comecei a usar, eu sempre gostei bastante dessa distribuição. Eu só acho que o Linux ainda não caiu no gosto do pessoal utilizar muito no mercado, porque ele não é tão... A facilidade que tu tem no Windows, por exemplo, instalar um programa, remover, que o pessoal coloca na balança, não chegou ainda isso no Ubuntu. A hora que eu acho que quando o Linux, qualquer distribuição Linux conseguir incorporar essa visão do Windows dentro dele, eu acho que o pessoal vai cair mais no gosto do pessoal. Não só isso também, cara. Tem que ver pelo mercado de jogos, né? Porque, querendo ou não, a Microsoft meio que monopolizou essa área. E muita gente tem o Windows simplesmente só para jogar, cara. Se tu vê, majoritariamente. Sim, hoje, por exemplo, na Steam, tu pega ali, tu vê, tem vários jogos com suporte já Linux. Sim, mas se o cara dá uma olhada nos AAA da vida, é tudo Windows, né, cara? Infelizmente. Alguém de vocês já usou essa distribuição de Linux que dá para rodar dentro do Windows? Nunca. Qual? Eu sei que agora, eu não fiz o teste ainda, tô louco para testar agora no que eu tiver. Eu sei que a Microsoft incorporou o SSH dentro do kernel do 10. Consegue fazer usar. Eu vi o pessoal dizendo que tem, inclusive tem 2 ou 3 distribuições lá que tu pode escolher e ela já se encaixa nativo dentro do Windows. Então essa semana ainda eu quero ver como é que vai funcionar isso. Mas deve ser a mesma ideia do DOS. Quando eu comecei a usar o Windows, tu tinha que instalar o DOS e sobre o DOS instalar o Windows. E aí então tu carregava o DOS na máquina e depois carregava o Windows. E depois de algumas versões, o que aconteceu? Instala o Windows e dentro do Windows já vem o DOS. E agora estão tentando caminhar para isso, estão tentando incorporar as funcionalidades do Linux dentro do Windows. O Linux vai ser virtualizado dentro do Windows, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É uma máquina virtual Windows, né, que vai rodar o Linux dentro. Mas não sei, eu tô louco para ver na prática isso. Porque na teoria é uma coisa, que nem quando eu comecei a ir nos congressos que falavam de sistemas operacionais em nuvens. Os caras falavam, depois que isso aí surgir, tudo que já veio de sistema operacional vai ir para o lixo. Eu tava louco para ver.
Quando veio o Chrome OS, foi uma decepção para mim, porque o nosso problema ainda é com a internet. Hoje é um milagre a gente estar conseguindo fazer uma live com 15 pessoas que tinha no início aí, com esse nível de conversa, sem delay, sem nada, porque alguns anos atrás, tá louco, com 2 pessoas já começava a ficar um delay, ninguém se entendia, tinha que pegar e cancelar. A maioria das vezes a gente tinha que tirar o áudio, tirar o vídeo, ficar só com o texto, para poder ter alguma interação. Esse conceito de nuvem ainda é muito relativo. Tudo depende de quanto que tu quer investir ou gastar. O Anderson tá aí. O Anderson, que trabalha direto com nuvem, pode confirmar isso. Cara, é muito caro, mas para grande empresa ainda acaba saindo em conta porque não tem mais a despesa com o hardware, com a infra toda, né? Mas o problema ainda bate muito nisso que o senhor João falou. A infraestrutura no Brasil ainda não está preparada no 100% para tu ter tudo em nuvem. Não tem como. Infelizmente, a infra vai demorar muito tempo aqui. Japão, Europa, isso hoje tu pode ter o SO em nuvem que ele vai funcionar redondinho. O Brasil não está preparado para isso aí. Mas é o futuro, daqui uns anos vai acontecer. Uma das coisas que eles investiram para poder ter esse suporte foi IPv6, que é uma coisa que, por lei, nós já tínhamos que ter implementado. Eu não sei quantos anos que eu fico nervoso de ver isso, eles vêm empurrando com a barriga. Era 2008, 2010, 2012, nós já estamos em 2020 e ainda não foi homologado 100%, né? Não tem nada ainda com uma previsão de quando que a gente vai ter IPv6 efetivamente implementado e usual, porque para Japão e Estados Unidos, uma das coisas que dá uma performance muito alta em computação em nuvem é o IPv6. Não sei se vocês estão estudando IPv6 em alguma outra disciplina também, ou alguém já teve o prazer de trabalhar com isso? Eu tive uma pincelada na cadeira de protocolo de redes. Vai começar agora, a vantagem que tu vai ter nisso é que vai parar os NAT, né? Daí tu vai ter um salto a menos na tua rede, né? Ele vai direto no endereço IPv6, aí tu tem um salto a menos de tradução. Isso tu ganha em performance. Mas enquanto não for mandatório, enquanto tiver essa possibilidade no NAT, o pessoal não vai. É a mesma coisa do Windows com o Linux. O pessoal usa Linux porque usa o Windows porque é acostumado a usar o Windows. O pessoal usa IPv4 porque é mais fácil do que IPv6. Enquanto não for obrigatório, a migração vai demorar para acontecer. Mas na nossa cadeira de protocolos, o Roberto ele falou que, tipo, nunca vai se ter, nunca não, mas, tipo assim, provavelmente na nossa geração ainda não, vai se ter um IPv6 puro, entendeu? Vai passar por todo esse tunelamento e tudo mais, isso aí não é uma realidade, só IPv6. Mas tu pensa assim, Dani, eu tava conversando com meu colega meu sobre isso, o IPv6 é praticamente infinito, essa é a grande vantagem. Agora tu imagina um mundo onde todas as calçadas da rua tenha seu IPv6, e quando estragar a calçada, ela vai alertar que quebrou a calçada. Só aí já vai matar um monte de endereço IPv6, então vamos ter que ir para o IPv6, porque não tem como fazer a tradução do IPv4. Com essa internet das coisas, cada dispositivo tendo um IP, sim, tu vai ter que acabar migrando para o IP, não adianta. Sim. Bom, galera, eu acho que, não sei se alguém tem mais alguma coisa para acrescentar ou para comentar aí a respeito da nossa... Eu fiquei bem satisfeito já de poder explanar, mostrar o conteúdo e a gente já ter alguma interação. Mostra que mesmo, né, a gente está isolado por um vírus, situação século XX aí, né, a gente está tendo que ficar refém de um vírus, mas aí que realmente sobressai o fato da gente fazer TI, né? O pessoal, bom, a minha família, todo mundo está indo para TI. A minha filha trabalha numa empresa de TI já há algum tempo, então alguns meses, alguns anos ela já vem trabalhando com home office. Agora que aconteceu esse negócio, agora vai ter que trabalhar totalmente home office. Ok, eu sempre trabalhei home office. Agora, para quem não trabalhava antes, está sendo uma situação muito estranha. Eu vi que, inclusive, alguns grupos de psiquiatras e psicólogos estão se colocando à disposição
porque tem muita gente que está trabalhando home office, está ficando frustrado, está ficando desesperado, está se sentindo prisioneiro em casa. Enquanto que a maioria do pessoal de TI estuda e se prepara para um dia poder trabalhar home office, né? Eu quero acrescentar que eu sempre até indico todo mundo aí escutar podcasts, que daí com o tempo tu vai aprendendo a ouvir o podcast e deixar as coisas de lado, né? Que nem computador, celular, essas coisas assim. Porque o podcast praticamente ele te ensina a prestar atenção. E para mim tá sendo um podcast agora. Só que daí eu tô comentando e real, né? E realmente é muito melhor do que ficar em casa com um documento lendo, daí tendo essa live aqui com o senhor aqui, para mim tá sendo um podcast, daí eu consigo prestar atenção, ouvindo os outros comentando também é legal, interessante. Uma experiência Sabe, bem... né, professor, em relação a isso, tanto psiquiatras, psicólogos, os terapeutas, o pessoal que estuda nessa área, não é o caso de quem está fazendo home office, né, porque trabalho não é férias, é trabalho igual, mas essa questão do distanciamento social, de ficar em casa, e a falta também não é tão curto prazo, né, porque a gente recém começou, acho que todo mundo pegar numa quarentena pesada essa semana, também não é em uma semana, em 2 semanas que isso acontece, mas é comprovado, assim, tanto a falta da sintetização da vitamina D, do sol, de tudo, essa questão da depressão, ela é comprovada mesmo, é bem sério, assim, principalmente com as pessoas mais idosas também, né, é bem sério. Esse tempo eu entrevistei um cara que dá aula aqui na Cides Maia. Eu digo, vou surrar, cara, o que tu quer dar aula? O cara trabalha para uma multinacional americana. E aí ele cansou, ele tava lotado em São Paulo. E aí ele pediu demissão, que ele queria voltar para Porto Alegre. Os caras, não, faz o seguinte, vai para Porto Alegre, trabalha home office lá. Aí faz 2 anos que ele está em Porto Alegre, ganha uma fortuna. E aí ele começou a dizer isso, que ele estava precisando achar uma coisa para dar aula, para fazer alguma coisa, para poder ter a desculpa para sair de casa. Que ele estava realmente num nível de estresse, um problema psicológico, que ele estava a fim de se demitir da empresa e arranjar um emprego mais simples, com um valor mais baixo numa empresa, onde ele tivesse o compromisso de sair todo dia, pegar o ônibus. Não, peraí, eu não estou ouvindo isso. Dá para trocar com qualquer um aí, a grande maioria do pessoal está estudando, se esforçando, para chegar no momento que eu possa trabalhar home office. Quem chega lá e atinge o negócio, aí quer voltar para trás. Daí eu disse, não, vamos ver, eu sei que o cara é muito bom, a hora que tiver a oportunidade eu vou chamar ele para dar aula pra gente, porque o cara, é um nível de cultura incrível, mas a história não bate, tipo, a quantidade de grana que ele ganha, a atividade que ele faz, se disponibilizar, dar aula, era uma coisa um pouco estranha. Aí a gente começou a conversar, bom, agora eu consegui entender. Ele queria realmente achar um hobby, né, um negócio onde ele pudesse interagir e contar um pouco daquilo que ele faz no dia a dia. O meu primo, ele trabalha com TI e ele trabalha home também, porque na época que ele começou a trabalhar home, ele ganhou a filha dele, né? Ele falou, é estressante porque tem muita coisa que te tira atenção, entendeu? E no caso dele, ele podia trabalhar home e nem precisava trabalhar por causa do neném que tinha nascido. Mas passou o tempo ali, ele começou a pegar o gosto do home, mas mesmo assim é estressante porque tu não tem aquele contato direto com a pessoa, aí tu não consegue instantânea. E às vezes o cara tá ali, tipo, sei lá, fazendo o café dele ou coisa do tipo, e ele precisa de uma resposta. E acaba atrapalhando realmente o serviço da pessoa home, sendo que ele quer um contato não, uma resposta instantânea. E acaba não tendo. Estressa mesmo, eu acho que é isso que estressa mais. Mas eu vi várias coisas também sobre isso, como é importante mesmo estando em casa tu manter uma rotina, né? Tu acordar, tu trocar de roupa, não ficar de pijama o dia inteiro. Se tu puder fazer vídeo com teus colegas de trabalho em reuniões, olha a cara deles e tudo mais, não fica ali só. Tem uma rotina assim, bem interessante pra gente não cair numas ciladas, né? Não adianta ganhar dinheiro e gastar tudo com... Tem aquele dito das nossas avós, que eu vejo que é bem verdade, assim, né? Que é a cabeça vazia é a oficina do diabo, e isso serve em vários sentidos, assim, mas esse negócio de home office eu acho que é muito pra quem tem cabeça. É bom, mas tem que ter cabeça. Né? Tem que ter foco. Disciplina. E eu não tenho nada disso. Tu já era. Mais ou menos que nem uma aula EAD, né? Tu
Se não tem o contato full ali, tu te perde, ou tu vai começar a procrastinar em alguma hora. Não, mas é que nem a professora falou, tem uns que aprendem ouvindo, outros olhando, outros escrevendo, copiando. Eu já aprendo ouvindo, cara. Eu não copio nada, nem olho nada. Eu só ouço e já aprendo rapidão, entendeu? Por mais que eu não vi ali o professor escrevendo ou dando uma dica, eu já entendi um pouco só na explicação. Então tem gente que já não consegue ouvindo, entendeu? Eu já sempre consigo. tento pegar por um viés, assim, que é de olhar num foco bem positivo. Tipo, tu não precisa mais acordar às 5h30. Tu pode acordar 7h20, se tu pega 7. Tu não precisa pegar o ônibus, não precisa ter toda aquela função estressante do teu dia, né? Essa é a parte que é realmente um bônus para quem trabalha com Verdade. tecnologia. Isso é muito bom. Economiza tempo. Muito tempo. Uhum. Depois, eu estou trabalhando com educação já há 20 anos. Eu trabalhei bastante com educação presencial e bastante com educação EAD. Tem muita gente que, quando a instituição estava homologando o EAD, todo mundo, tomara que saia logo o EAD porque eu quero ir para o EAD. Tem muito do perfil. Se a gente tem perfil para aprender as coisas por conta própria, a gente tem disciplina para sentar e ficar 2 horas para aprender a usar um sistema, a gente se dá muito bem no EAD. Mas tem gente que não adianta, se tu não tiver obrigação de tal hora estar ali, saber que tu tem que sair tal hora, a gente faz exatamente isso, procrastina. Tu fica inventando desculpa para ti mesmo e acaba não fazendo o negócio. Quando tu vê o prazo chegou. Eu mesmo no mestrado, agora eu penei, eu tive que me educar mesmo. Porque eu ia lá para fazer orientação e dizia, tu é adulto, tu é um profissional, vai para casa, faz tal coisa e me traz na semana que vem. As 2 primeiras semanas eu cheguei lá e olhei para ela, ratei. Fui para casa, achei outras desculpas e não fiz, mas a partir da semana que vem eu vou. E aí sim, comecei a botar uma meta para mim que eu tinha que chegar em casa e tinha que produzir uma quantidade X, aí a coisa andou. Mas eu quase fiquei com medo de ter que ir lá e dizer para ela, olha, prof, me arruma uma sala que eu vou ter que vir nos dias de orientação para cá, porque se eu for para casa não vai dar certo. E eu entrei no mestrado, eu e mais 6 colegas. 5 deles desistiram por causa disso, não conseguiram organizar uma rotina para poder dividir o trabalho, a família e o estudo. Principalmente quem já está há muito tempo sem estudar, como a gente estava, a gente foca muito no trabalho, né? E aí a grande maioria do pessoal ficava o dia inteiro trabalhando e esquecia de dividir aquela fração para estudar. Quando nós chegávamos no dia da aula, a aula de mestrado normalmente é aula invertida direto. Elas davam um livro, leva esse livro, estuda, semana que vem a gente debate. Quando abria para o debate, todo mundo ficava rezando assim, tomara que não seja eu, porque se caísse no cara, o cara ia ter que dizer, desculpa, eu não li. E aí, imagina aluno de mestrado que não lê, ela disse, se eu chamar 2 vezes o cara e o cara não lê o livro, pode se preparar que eu vou desligar do programa. Professor, eu tinha vários cursos EADs ali, baratinho, 150, R$100, 200, mas eu preferi pagar um pouco a mais ali e ter presencial, porque eu tenho certeza que ali vai ter mais, eu vou conseguir absorver mais do que se eu fosse fazer EAD. Uma que ia chegar em casa, não ia ter tempo, ia enrolar, então... Aí, pra quem não tem essa disciplina, o EAD dele não é um ensino completo, porque tu pensa assim, tu tá vendo uma videoaula, Também. sei lá, alguma coisa, aí tu pensa, eu não sei o que é isso, depois eu pesquiso, eu tenho que me lembrar de ver o que é isso. Então, olha na hora, tu não tem essa disciplina. E aí, tipo, quando tu tá em aula presencial, se tem uma dúvida, tu levanta a mão, tu pergunta na hora, tu sana isso na hora, tu não deixa nada pra depois, né? E outra, quando tu acha que tu tem aquela pergunta idiota que tu não quer fazer, né? Aí vem um colega lá atrás e faz aquela pergunta que tu pensa, se eu fizer essa pergunta não vai ficar feio, né? Mas aí tu vê que o colega perguntou o que tu queria, já sanou a tua dúvida aí sem tu precisar perguntar, entendeu? Sempre acontece. Acontece bastante. A educação como a gente usa hoje, ela é praticada desde o século XVII. Né? A gente fala da educação bancária, mas ela funciona, né? Se está desde o século XVII, ela tem um funcionamento. Claro que a gente está usando cada vez mais recursos para modernizar isso, mas o cerne ainda é o mesmo formato que foi bolado lá atrás, no século XVII. Mas é isso aí, então, né? Eu acho bem interessante manter, porque assim, pelo pouco que eu
tô acompanhando porque eu não gosto de ver televisão, as projeções aí dessa questão de isolamento vão se prolongar bastante ainda. Então, eu acho que é uma alternativa bem viável. E eu vi, assim, que alguns professores estão... Porque o Marcelo mesmo ontem disse, que essa função é meio maçante, é meio cansativo, mas eu acho que, de repente, fazendo uma pausa de 15 minutos aí, nada impede a gente fazer total ou quase total o tempo de aula mesmo e tentar dar um segmento para amortecer as consequências disso o máximo que a gente conseguir. Uhum. A expectativa é que fosse 2 semanas, mas não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Pode ser que com esse isolamento a gente realmente consiga atingir isso, né, de reduzir o tempo, mas se Pelo protelar, que... diga. Pode continuar, senhor. Não, desculpa, senhor. Continua. Não, é porque a gente está fazendo uma projeção sobre o que aconteceu com os outros países, né? Quem não se preocupou, não fez uma quarentena, o negócio é exponencial. Ele vai trabalhando exponencialmente. Quando o pessoal viu que estava desesperadora a situação e fizeram isolamento, a coisa começou a regredir. Acabar definitivo não vai, tem que ter um ciclo, né, do vírus. Hoje de manhã estava vendo o repórter o Casagrande, aquele, não sei se era fake ou não, mas estavam atribuindo a ele a matéria que tinham descoberto uma possível vacina nos Estados Unidos. Alguém chegou a ouvir alguma coisa? Não, eu não vi nada sobre isso. Eu vi de quando pode parar, se o pessoal realmente aderir à quarentena para normalizar, né, a questão do transmissão e tal. O pessoal estava tendo previsão para setembro. Setembro? Pelos setembro. cálculos dele, sim. Não... Mas se eu não quis falar nada, mas eu vi também comentários de pelo menos 2 meses, né? No mínimo. E ainda, tipo, para nós aqui tem mais um agravante, porque a gente está agora aí se encaminhando pro final de março. Isso, logo começa o nosso inverno, que para nós aqui vai ser pior do que agora, né? Se não tiver uma contenção boa da situação até lá. Então, tá quase aí uns memes já, cancela 2020. Bom, vamos ver. Se a gente por isso que o pessoal da Itália sofreu muito lá. Que era inverno, questão do frio. Nessa época, né? Pelo menos no meu serviço, o pessoal estava falando que até o início do segundo semestre. Até o início do segundo semestre. O segundo semestre exatamente. Agosto. Setembro é que começa a esquentar de novo. Sempre junho, julho e agosto são os meses de gripe normal pra gente, né? Agosto, setembro, é a projeção. Mas é aquele negócio, né, senhor? Que nem eles estavam falando, isso daí o pessoal tem que aderir. Não adianta 2, 3 ficar em casa e 20, 30 sair pra rua. Uhum. Tem que não ser ficar que nem igual foi na Itália. O pessoal, se vocês derem uma pesquisada, vão olhar na Itália ali que tem um satélite da NASA que ele faz leitura por calor, né? Que ele mostrou quando o pessoal da Itália aderiu mesmo à quarentena lá para tentar dar um stop no vírus, aonde tinha, digamos, o calor da circulação do pessoal sumiu do mapa, o comparativo com antes do vírus e durante o vírus. Não vamos fazer que nem o pessoal do Rio de Janeiro, né? O pessoal das praias. Os caras tudo em quarentena, tudo indo pra praia. Mas agora diz que eles vão botar a polícia a correr o pessoal da praia. É um absurdo. Vamos pra quarentena. O Renato tava fazendo apologia aqui, que não queria. Tava jogando futevôlei. Baita safado. Não, mas em Florianópolis, eu tinha uma encomenda que tava para vir de Florianópolis. Eu recebi uma mensagem da empresa, ela dizendo, olha, a gente vai atrasar todos os pedidos porque o estado tá todo fechado, tá proibido gente na rua, a polícia tá em peso, não deixando ninguém sair. No Rio de Janeiro? Não, Santa Catarina. Isso. Eu acho que vai ter que chegar no momento que o pessoal vai ter que começar a tomar esse tipo de atitude, senão o pessoal não vai... Hoje eu vi o centro, ainda o centro estava bombando. O centro de Porto Alegre. Pois então.
bombando entre aspas, né, professor Bá, porque eu tava bem ali onde eu trabalho, tá muito parado. É, E Olha, eu, pelo... o meu É, padrinho, ele é gerente lá na MCM ali do Porto Seco. Ele disse que estão se juntando toda noite jogando jogo normal ainda. Tipo, o pessoal não parou de marcar jogo, de se juntar, pra vocês verem. não, mas em Sapucaia os caras estavam fazendo até pelo Facebook o baile do Corona, os caras são doentes da cabeça. o baile do Corona. É, não, Esse é o grande problema do brasileiro, né? Tudo é piada. O brasileiro não tem o senso do até que ponto a piada pode ir, ou o que cabe fazer piada ou não. É que não aconteceu aqui o que aconteceu na China, né? Quando Não. acontecer, Aí é eles que vão tá, ver. mas aí é que tá. Eles Eu vi vão muita ver. gente botando, só eu que não tô preocupado com esse coronavírus, só eu que tô achando que estão inventando demais, que estão aumentando muito. Aí até teve vários daqueles posts que botaram, né, que tudo que se fizer antes de uma pandemia vai parecer alarmista e tudo que se fizer depois não vai parecer suficiente, né, não sei qual era a outra palavra, mas vai parecer pouco. Mas, tipo, é exatamente isso, as pessoas não entenderam que esse quase auê que está se fazendo agora é justamente para evitar que se tome uma proporção que não tem mais como controlar, que não tenha mais o que se fazer, o que a quantidade de óbitos fique que nem na Itália. Mas, enquanto eu acho que talvez não acontecer, em massa não vão conscientizar. É que ainda não caiu a ficha que é uma pandemia, né? Não uma epidemia. Infelizmente é isso. Certo, galera? Agradeço. Então tá, professor. Obrigadão. Vamos falando. De vocês. Faça o seguinte, não deixem de fazer as atividades ali, porque na hora de fazer as atividades é que, e agora, qual dessas aqui é? Aí vão ter que voltar, dar uma lidinha, ou ver o vídeo ali para poder resolver, e aí realmente... Nessa questão, professor, eu até mandei no privado lá do Classroom. Eu não sei o que acontece, eu volta e meia, eu não sei se tem um limite de acertos no Saga, que volta e meia eu tô perdendo a minha senha. O senhor tem como dar uma olhada assim que possível? Só para eu verificar, eu tava tentando acessar meu material hoje, não tava conseguindo por causa do Saga. Isso que eu já tinha redefinido a senha, tinha colocado a senha de novo, coloquei a senha nova, e mesmo assim começou a dar problema. Tá, eu consigo resolver isso pra ti. Se tu quiser aguardar um pouquinho aí, eu consigo trocar a senha de novo. Não, pode ser, só a questão é que eu tô sem computador em casa, por isso tá. que eu tô dizendo, as peças que estavam vindo de Santa Catarina são as peças do meu computador. Tá pelo celular. Eu tô pelo celular, aí tá uma maravilha. Tem muita coisa que Professor, não dá tem pra como fazer, né? Tem como indicar esse Meet aqui para todos os outros professores? Isso aqui é daí demais, a gente cara. colocou Melhor como que o uma YouTube. regra agora. A princípio, nós vamos fazer isso com todos os professores. A gente vai preparar os conteúdos, vai trabalhar os conteúdos com vocês e depois vai aproveitar a live para bater um papo sobre o assunto. Eu acho que é bem produtivo, né? Ontem já 3 professores fizeram. Hoje está acontecendo essa sala comigo e tem mais 3 salas acontecendo paralela de outras disciplinas. Acho que a gente vai manter essa. E eu tô salvando também. No momento que a gente está conversando, isso está indo para o YouTube. Assim que acabar, eu vou pegar o link e vou deixar no site, porque veio 15 pessoas, mas eu acho que a gente tem 17, então tem 6 ainda que não vieram. Depois o pessoal pode assistir a live e ver o que rolou aí. Interessante. Não, bacana. Pô, show de bola. Vocês Beleza, tinham então, senhor. participado de alguma outra disciplina com esse formato ou foi a primeira agora? Não, essa O minha. professor Inocêncio fez um teste só, mas é o que ele vai fazer na segunda-feira. Ele vai usar essa mesma plataforma. Ontem teve aula também, mas eu não cheguei. Fundamentos, acho que de redes, aí eu não cheguei a entrar na live, cheguei atrasado em casa. O método Marcelo funciona, mas eu não acho mais adequado pela falta de interação e tal. E eu tava percebendo, nossa, ali na questão de aparecer os comentários pra ele tinha um delay de mais de 2 minutos, 3 minutos, assim, até aparecer pra ele. É bem... Funciona, mas não sei se é o melhor, mas funciona. Foi no YouTube? Sim, foi no YouTube. Não, daí tem que passar, porque realmente eu fui ver. Eu vi que tava tendo no YouTube, mas daí como já era perto do horário já de sair todo mundo, nem adiantava pra mim. Cara, é o seguinte, tipo, fica muito bom, porque, tipo, o PTT vai passando ali atrás, o professor vai explicando a matéria, mas que nem a Dani frisou, né, é a questão dos comentários. Tipo, nem sempre é que nem uma live stream que o cara pega o pessoal jogando comentário e já vai aparecendo lá do lado. Realmente, tem esse delay. Mas é bom, cara, tipo, é bem... Tipo, pelo menos eu conseguia
eu conseguia parear o meu celular com a televisão e ficava até um pouco melhor de verificar, de ver a matéria. No que? No Face? Não o YouTube. Transmissão ao vivo do YouTube. Exatamente, pai, é muito bom. Eu estou fazendo uma ligação. Eu estou usando um software chamado OBS e o YouTube e o Meet. Então, o Meet a gente está fazendo a live, o OBS está gravando e está mandando pro YouTube. Mas é uma terceirização de... Tem que usar a tecnologia, né? Temos que... Mas software, hardware... Não preciso terminar a live, pegar e subir o arquivo. Então, quando encerrar, se vocês quiserem dar uma olhada lá, já vai estar disponível lá. Mas acho que esse Meet aqui tá muito melhor ainda que o YouTube, porque o YouTube é diretão. Ele já é direto, já teve problemas já, e o Meet tem 3 aplicativos abertos para transmitir, tá transmitindo ok aqui. Legal, né? E tipo, tu não perde conexão, tu não é interrompido. Se cai alguma coisa até no WhatsApp, por exemplo, tipo, as notificações ficam rolando. Tu pode mexer no celular tranquilo e não tem... Então não interrompe. Tudo silencioso. Exatamente. Eu vou dar uma pesquisada para ver se a gente encontra mais opções também, mas eu acho que uma opção que eu acho bem interessante é o Webex Meetings também da Cisco, porque daí todo mundo, tipo, se alguém quiser compartilhar sua tela, quiser... Tipo, todo mundo fala, todo mundo participa e todo mundo gera conteúdo, entendeu? Sim. Daí clica na tela da pessoa, a pessoa já mostra o gráfico, uma coisa. Tu passou pro Marcelo Neves ontem, né? Podia me passar o contato também, que eu vou atrás para fazer um teste dessa ferramenta aí também. Mas aí, em questão da configuração, Dani, não seria muito complexo ou é tranquilinho? Olha, o Jonas se disponibilizou a ajudar. Ele disse que podia levantar uma trial aí, até podia botar para a faculdade inteira, se quisessem utilizar a plataforma. Porque a Cisco está disponibilizando, por causa dessa questão do coronavírus também, né? E a empresa deles também estão com divulgação para ajudar as empresas nessa questão aí. Então ele se deixou à disposição, se precisasse também. Tá, eu vou fazer contato com ele. Então estamos tranquilos. Na próxima aula eu posso fazer o teste com essa outra. Vamos ver qual é que é. Claro. Daí a gente vai achando o melhor para todo mundo e fecha aí, né? Ótimo. Porque não sei quanto tempo vai se protelando aí, vai indo, vamos indo. Semana que vem é toda a ferramenta, né? Porque para mim a ferramenta mais completa era o Camtasia. Mas aí eu fui ver, o Camtasia ficou vovô já perto desse outro aí. E para te ter uma noção, professor, semana passada teve a reunião mais recente do G7, né? E eles fizeram usando justamente essa plataforma da Cisco do Webex. Se tu olhar, muita gente na televisão e nível de governo, eles usam sempre essa plataforma, para te ter noção do quão ela é bem aceita e bem conceituada e o quanto ela realmente entrega, né? Então ela entrega os 3 que o professor está usando agora, então. Já envia direto para o YouTube também. Vai permitir a gravação e tudo mais, tudo que você precisa aí. Até 200 pessoas por sala. Meu Deus. Com quem que eu posso falar? Pode falar com o Jonas? Tá, perfeito. Se tu quiser anotar, não sei se daí... eu tenho o teu WhatsApp ali, eu te mando o telefone dele também. Perfeito. Tranquilo. Então tá. Tá, valeu, galera. É isso então, gente. Boa noite. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Valeu, até mais. Tchau. Tchau, gente. Super 10.